Oi, pessoal, sou eu de novo, agora em Física B. Eu vou trazer para vocês a transição do caderno 5 para o caderno 6, tá? A transição do módulo 2 e do módulo 3, que aborda os conceitos básicos da termodinâmica. Nessa aula, nós vamos ver o modelo de um gás ideal, a equação de Clapeyron, conceito de pressão, volume, temperatura para o estudo da termodinâmica, a relação entre as variáveis de estado de um gás, transformações gasosas, energia interna de um sistema gasoso, trabalho da força de pressão em transformações gasosas e diferentes formas de transformações gasosas. Vocês vão ver, se vocês seguirem ali a ordem do caderno de estudo de vocês, apresentar alguma diferençazinha, tá? Mas eu coloquei nessa ordem porque eu acho que assim o raciocínio fica mais fluido, ok? Então vamos começar um conceito que vocês já viram em aulas anteriores. Então, nas últimas duas aulas, nós vimos Física B, nós tratamos da termodinâmica, tá? Dividindo esse nome aí em termo relacionado à temperatura e dinâmica relacionada a movimento, como sendo a área da física que vai estudar diversos fenômenos e sistemas físicos complexos em que podem ocorrer trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura. A termodinâmica, então, a partir da termodinâmica, então, né, nós podemos descrever diversos sistemas por meio de variáveis como pressão, volume, temperatura, variáveis de nós vamos falar muito, vamos manipular matematicamente muito, tá? Vai ser muito discutida no estudo da termodinâmica, pressão, volume e temperatura. E também, claro, não menos importante, o calor, que é uma grandeza que nós já vimos lá em termologia, nos módulos anteriores. E aqui também tem uma outra variável, a entropia. Não vamos nos aprofundar agora com tanta propriedade, mas entram aí também na termodinâmica variáveis como entropia e entalpia. Vocês já devem ter visto essas variáveis em química, já devem ter uma noção dessas variáveis, né? Pois bem, estudo de gases. As condições de pressão, volume e temperatura são importantes para a análise do comportamento de um gás. Através delas, podemos quantificar o trabalho realizado pelo gás, que é o nosso objetivo. O trabalho está lá no finalzinho dos slides, tá? Que vocês também vão ver. Também relacionar a quantidade de calor, assim como o rendimento de uma máquina térmica, etc. No estudo de gases, nós começamos a aprender, né? Nós iniciamos esse estudo dos gases a partir do conceito de gás perfeito ou gás ideal. Okay? O gás ideal ele é um modelo teórico, esse gás ele não existe de verdade, é um modelo hipotético, simples, tá? Mas que tem aí um comportamento aproximado de gases reais. Inclusive, essa aproximação ela será tanto melhor, vocês vão ver quando estiverem estudando com mais detalhes, essa aproximação ela será tanto melhor quanto menor for a pressão e maior for a temperatura. Então, a condição para gases ideais é, basicamente, as moléculas de gás ideal não se atraem nem se repelem, elas não sofrem forças, né, de repulsão, atração, elas movem-se aleatoriamente, essas moléculas elas ocupam um volume desprezível quando comparado com o volume que contém o gás, elas se chocam em colisões perfeitamente elásticas, então tem uma série de condições que nós trazemos para esse modelo idealizado que facilita o estudo, facilita a compreensão, para que no futuro, caso vocês tenham a necessidade, caso vocês façam um curso superior voltado para essas áreas, para que vocês possam fazer um desdobramento para os gases reais, tá? As variáveis que são estudadas aqui são calor, que vocês já viram, que é a energia térmica em movimento, quando há uma diferença de temperatura. A própria temperatura, que está relacionada à energia interna do sistema.
Essa temperatura ela pode ser quantificada através de uma escala que nós usamos o Kelvin, tá? Então, a temperatura, quando se estuda termodinâmica, é sempre em Kelvin. A definição é o grau de agitação das partículas, ou seja, é a energia cinética de translação das moléculas. Para quem não lembra, tá? Se nós temos a temperatura em Celsius e queremos passar para Kelvin, nós acrescentamos 273,15 para que você tenha a temperatura em Kelvin. Uma outra variável que também é bastante explorada aqui é o volume. O volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Nesse estudo, ele vai ser apresentado em litros ou em metros cúbicos. Lembrando que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Importante, parece bobinho, tá? Mas é importante que vocês tenham essa referência para quando vocês precisarem fazerem conversões de última hora, numa questão de prova, numa questão de simulado, num vestibular, etc. Tá? 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Pressão também é uma outra variável bastante explorada. É definida como uma grandeza escalar, sendo o módulo da força aplicada por unidade de área. Pressão é força dividido pela área. Vocês vão ver muitos exercícios em ATM e também em Pascal. ATM é a forma usual de nós nos referirmos à pressão. Um ATM equivale a 1 vezes 10 a 5 Pascal, tá? Que é em Newton metro quadrado. Falando em gases ideais, a gente não tem como a gente não falar da equação de Clapeyron, tá? A equação de Clapeyron, ela é conhecida como a lei geral dos gases ideais. Essa equação PV igual a nRT, ela é usada para descrever o estado termodinâmico dos gases ideais por meio dessas grandezas de pressão, volume e temperatura. Quando nós fazemos esses cálculos eles são feitos sempre que há necessidade de determinar um novo estado ou uma nova variável, tá? Então, nós temos a pressão vezes o volume é igual a N, é o número de mols, vezes R, que é a constante dos gases. Esse R vocês podem ter em ATM, tá? Litro vezes mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1. Um valor de R, e um outro valor dessa constante em joules, tá? 8,31 joules vezes mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1. Quando usa um, quando usa outro? Você vai olhar de acordo com as unidades que foram te dadas. Se você tem, se os seus cálculos estão em joule, tá? Você usa o 8,31 joule mol menos 1. Usualmente, o mais comumente usado é esse de 0,082. Olha só nesse slide, então, a equação de Clapeyron, tá? Essa equação PV igual a nRT é a equação que estuda o comportamento de um gás. Quando fizermos uma transformação de estado, mantendo a mesma quantidade de matéria, quando houver uma transformação gasosa, esse gás ele vai estar no estado inicial e ele vai passar para o estado final. Então, quando há uma transformação, P1, V1 e T1 são as variáveis do estado inicial desse gás, antes da transformação. Ele passa pela transformação e lá no final nós teremos P2, V2 e T2, sendo esse estado final. Nós também podemos relacionar, tá? Essas variáveis como P1 vezes V1 dividido por T1, P2 vezes V2 dividido por T2. A gente vai falar mais sobre isso. Agora, no slide a seguir, eu vou mostrar para vocês um exemplo, é um exercício resolvido, tá? De aplicação dessa equação. O caso da bola de basquete. Quantos moles há em uma bola de basquete da NBA?
O ar em uma bola de basquete, regulamentada pela NBA, tem uma pressão de 1,54 atm. Circulei aqui, tá, pessoal, que essa é a variável, uma variável de pressão. E a bola tem um raio de 0,119 metros, ou seja, volume aproximado de 7,06 litros. Aqui está outra variável, volume. Quero chamar a atenção de vocês o seguinte: esse exercício ele deu o raio da bola e na sequência ele deu o volume aproximado. Poderia não dar, tá? Mas como se você tem o raio de uma bola, como que você chega a esse volume? Esse volume, ele é calculado pelo volume da esfera. Lembra lá da matemática? O volume da esfera, a equaçãozinha para cálculo de volume de esfera, é 4πr ao cubo dividido por 3, ou 4/3 de πr ao cubo, né? Então, se você fizer a substituição aqui do raio com o π, com 4/3, você vai chegar a 7,06 litros. O exercício deu, mas pode ser que não dê. Então, atentem, tá, a esses detalhes. Então, nós temos aqui pressão, volume. Considere que a temperatura do ar dentro da bola de basquete seja 27 graus Celsius. Temperatura em Celsius, então precisamos passar para Kelvin, tá? Pressão está em atm, então nós vamos usar a constante aqui dos gases 0,082. O volume já está em litros, só fazer a substituição, tá? Substituição aqui na equação de Clapeyron, o que nós queremos saber é o número de mols. Então, pressão 1,54 vezes o volume 7,06 igual a N, minha variável de interesse, vezes 0,082 valor de R, vezes 300, temperatura em Kelvin. Fazendo toda essa multiplicação e isolando, eu tenho que o número de mols é igual a 0,442 mols. Eu classifico esse exercício, esse exemplo, como um exercício de grau médio, por conta que nem todo exercício dessa natureza ele vai trazer esse volume explícito. Tá fácil, mas poderia ser de grau médio, tá? Um outro exemplo. O comportamento de um gás real aproxima-se do de um gás ideal ou perfeito quando ele está submetido a altas temperaturas e baixas pressões. Lembra que lá, quando eu falei do modelo do gás ideal, essa aproximação, ela depende da pressão baixa e de altas temperaturas? Então, guardem essa informação, tá? Vamos a uma transformação gasosa. Olha só essa animaçãozinha aqui, interessante. Tá? O que vocês observam nessa animação? Percebe que há um cilindro, tá? Percebe que há um êmbolo e esse êmbolo ele tá abaixando, subindo, baixando, subindo. Quando ele baixa, ele causa uma compressão, quando ele sobe, ele causa uma expansão, tá? Quando o número de mols não muda, ou seja, a quantidade de gás seja constante, a relação entre temperatura, pressão e volume, ela é uma constante. Então, atentem a essa relação de pressão, volume e temperatura, tá, pessoal? Só vou voltar aqui nesse slide. Atenção, quando o número de mols não muda, ou seja, a quantidade de gás seja constante, a relação entre temperatura, pressão e volume é uma constante. Então, nós temos aqui a mesma quantidade de gás, ele só está sendo comprimido ou expandido. Então, nós temos aqui já a relação pressão, volume, temperatura constante. Se
a relação, tá? Numa transformação gasosa de pressão, volume e temperatura é constante, nós podemos aqui utilizar essa equação fundamental, tá? O que é uma transformação gasosa? Vamos entender o que é uma transformação gasosa. Por exemplo, a transformação gasosa, vamos entender essa nossa animação aqui como um sistema, tá? Eu posso fornecer calor a esse sistema, eu posso retirar calor desse sistema, eu posso empurrar esse êmbolo com mais força, eu posso soltar, né, puxar o êmbolo. Então, essas transformações vai alterar o estado inicial de um gás, tá? Vai alterar o estado dessas variáveis. Aqui eu tenho uns exemplos resolvidos também para que vocês tenham uma compreensão melhor, tá? Um gás ideal sobre uma transformação de A para B, como mostra o gráfico abaixo. Sabendo que a temperatura em A era de 27 graus, qual a temperatura no estado B? Então, eu tenho aqui um gráfico de pressão versus volume, tá? Pressão e volume é o gráfico mais pedido, mais cobrado. Existem gráficos de pressão e temperatura, mas o mais cobrado é esse de pressão e volume, sendo que, detalhe, tá, pessoal? A pressão aqui está em Newton metro quadrado e o volume está em centímetros cúbicos, tá? Então, eu tenho aqui um gás ideal, ele está no ponto A, tá? Ele sofre, tá? Que não é sobre, é sofre. Ele sofre uma transformação do ponto A ao ponto B, e nós temos a informação de temperatura, aliás, a informação de pressão e volume que foi dada aqui no gráfico. Então, no ponto A, ele estava com volume de 20 centímetros cúbicos e uma pressão de 30 Newton metro quadrado. No ponto B, ele já estava com uma pressão de 10 e com um volume de 40. Diminuiu, vamos aprender a fazer essa análise também, tá? A análise do gráfico é sempre como ocorreu essa transformação. Ele estava numa pressão maior e a pressão dele foi para um ponto menor. Então, ele diminuiu a pressão e aumentou o volume, vocês entendem? Olha só, vamos olhar aqui na animação, tá? Ele diminuiu a pressão e aumentou o volume. Se ele diminuiu a pressão e aumentou o volume, ele está tendo uma expansão. Mas o que ele quer saber aqui é qual é a temperatura nesse estado B, sabendo que em A ele estava a 27 graus Celsius. A resolução, então a minha pressão em A, tá? 30 newtons metro quadrado. O meu volume em A, 20 centímetros cúbicos. Aqui é um 3zinho. Temperatura 27 graus, que nós vamos adequar para Kelvin. A pressão final, tá? Ou a P2, tá? Que é a pressão aqui em B, 10 Newton metro quadrado. O volume, (40 centímetros cúbicos, e eu quero saber a temperatura. Posso usar essa equação, eu tenho o valor de P1, V1 e T1, tenho o valor de P2, V2 e não tenho T2, essa é a minha variável de interesse. Substituo as variáveis pelos seus números, então a P1 30, V1 20, T1 300, igual P2 10, V2 40, T2 de interesse. Multiplico 30 vezes 20 dividido por 300 dá 2. Do outro lado da igualdade, 400 dividido por T2. T2 vai multiplicar
e depois eu vou dividir por ele, que vai dar 200 Kelvin. Esse é um exercício de baixíssima complexidade. Antes de eu ir para o slide 2, eu vou verificar o meu tempo aqui, tá? Só um minuto. 20 minutos, tá legal. Vamos lá. Próximo. Transformações de estados gasosos. Pessoal, nós podemos criar situações onde uma dessas três grandezas ela seja constante. Ou a pressão constante, ou o volume constante, ou a temperatura constante. Para cada uma dessas grandezas, eu vou ter uma situação em particular. Então, por exemplo, quando a minha pressão é constante, eu tenho uma transformação isobárica. Quando o meu volume é constante, eu tenho uma transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, tá? São os nomes aí para isovolumétrica, eu acho mais didático. E eu também posso ter uma transformação à temperatura constante, que eu tenho aí uma isotérmica, tá? Então, vamos lá. Na transformação isobárica com pressão constante, vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó, e vou fazer o corte. Então, se a minha pressão é constante, eu vou ter só V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Se o meu volume é constante, eu vou ter P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E se a minha temperatura é constante, eu vou ter P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Tá? Então, nesse caso em que a pressão é constante, eu também vou ter um gráfico. Olha só, o gráfico da transformação isobárica, você tem aqui um estado, ele partindo, o estado de um gás está partindo desse ponto 1 até o ponto 2, variou o volume, mas a pressão ela continuou constante. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma transformação isomérica, isocórica ou isovolumétrica com volume constante. Então, você percebe que dessa situação entre 1 e 2, tá? Eu tive aqui uma diminuição de pressão, mas o volume continuou constante. Nesse terceiro exemplo, tá? Em C, eu tenho uma transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, eu tenho a temperatura constante. E olha o que nós vemos aqui nessa curvinha, tá? Nessa curvinha, ela chama isoterma, desculpa. A transformação é isotérmica. Essa curvinha aqui a gente chama de isoterma. Nós temos que a pressão, tá? Ela diminui, mas aumenta o volume. Olha, aqui eu tô a P1, eu tô nesse ponto do volume. Então, quanto mais essa pressão diminui, mais se aproxima aqui do zero, mais aumenta o volume. Então, pressão e volume, eles são inversamente proporcionais, tá? Então, nesse slide aqui, vocês têm a forma de calcular a adaptação daquela equação às suas condições de transformação, tá? Pessoal, agora eu quero chamar a atenção nessa transformação isotérmica. Tá vendo que eu tenho três isotermas? Eu tenho a primeira isoterma da temperatura 1, a segunda isoterma da temperatura 2, a terceira isoterma, temperatura 3, em um gráfico aqui de pressão por volume, tá? Quando você tem uma situação em que tem três isotermas ou mais isotermas, qual você saberia? Qual seria a maior temperatura? Pessoal, quando vocês tiverem
várias isotermas para análise, a isoterma mais afastada é aquela que tem a maior temperatura. Então, esse é um gráficozinho clássico, tá, de transformação isotérmica. Você tem aqui acerca da temperatura dessas isotermas. Quanto mais afastada, maior a temperatura. Então, temperatura 3 é maior que a temperatura 2, que é maior que a temperatura 1. Vou cuidar o horário de novo aqui, me dá um segundinho. 25 minutos, tá ótimo, tá no time. Próximo slide. Pessoal, vou falar aqui para vocês de uma transformação chamada de adiabática. Uma transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? As transformações adiabáticas, elas são as mudanças que ocorrem numa massa de gás sem que haja troca de calor. O termo adiabático tem origem do grego adiabatos e significa intransponível. Esse processo adiabático ele pode ocorrer em duas situações. O sistema está isolado e as fronteiras que o cercam impedem que a transferência de calor para o meio ocorra. Vou voltar lá na animaçãozinha que eu achei o máximo. Deixa eu procurar ela aqui. Cadê? Achei. Olha só. Aqui eu tenho o meu recipiente. Essa região aqui eu chamo de fronteira. A fronteira entre o que está aqui dentro, entre o ambiente interno e o ambiente externo. Numa transformação adiabática, não ocorre essa troca de calor entre o gás e o meio externo. Tá? Esse recipiente, ele fica isolado, não permitindo essas trocas. E outra, o sistema e a vizinhança, eles possuem a mesma temperatura e por isso não há diferenças que permitam a transferência de calor. A gente sabe que a transferência de calor, ela ocorre entre os corpos que estão com uma temperatura maior para aqueles que têm uma temperatura menor. Para criar um sistema adiabaticamente isolado, esse recipiente deve, obviamente, ser isolado termicamente. Tá? Um detalhe, como na transformação adiabática não há troca de calor com o ambiente, então a quantidade de calor é zero, logo a variação da energia interna desse sistema também será zero, tá bom? Trago aqui para vocês mais exemplos. No gráfico abaixo, o trecho que representa uma isoterma é apresentado em qual desses trechos? De A para B, de B para C ou de C para A. Então, a isoterma, ela está aqui representada de A para B. Professora, como que eu sei? Por conta da característica, tá, pessoal? Isso aqui é uma hipérbole, ó, tá? As isotermas, elas têm essa característica hiperbólica. Então, há uma isoterma em A para B. Um outro exemplo. Relacione as transformações gasosas com sua devida classificação. Então, primeiro, o gás sendo comprimido por um êmbolo, mantendo sua temperatura constante. 2, o gás sendo aquecido em um recipiente de volume variável. 3, o gás sofrendo aquecimento dentro de um recipiente com volume variável e pressão constante. Então, nós temos aqui em 3, ó, o gás sofrendo aquecimento dentro de um recipiente com volume variável e pressão constante. Pressão constante é isobárico. O gás sendo aquecido em um recipiente de volume invariável. Pessoal, aqui no 2, o volume não mudou, não alterou, tá? Então, essa transformação, ela é isovolumétrica. Volume constante, isovolumétrica. E o gás sendo comprimido por um êmbolo, mantendo sua temperatura constante, uma isotérmica. Isotérmica, uma transformação isotérmica, tá? Tranquilo, exercício facinho, só para que vocês
vejam assim como fazer a aplicação desses conceitos. Então, bora lá para a energia interna dos gases. Preciso ver o horário, tá? Opa, tá ótimo. 30 minutinhos, dá tempo. O que é a energia interna dos gases? Definiçãozinha. Um gás que possui uma temperatura diferente de zero absoluto, que é o 0 Kelvin, ele possui energia interna relacionada com a energia cinética das suas partículas em movimento. Gente, para os gases, tá? Essa energia interna, ela vai corresponder à somatória de vários fatores, várias parcelas aí, tá? Então, por exemplo, a somatória da energia cinética das moléculas, da energia potencial, da energia cinética de rotação, dos movimentos das partículas, tá? Então, sempre que esse gás possui uma temperatura diferente do zero absoluto, ele vai ter uma energia interna relacionada com essa energia cinética das partículas em movimento. Na energia interna dos gases, a temperatura é diretamente proporcional à energia interna de um gás. Gente, a gente atende aqui a esse conceito de energia interna uma lei chamada de Lei de Joule para os gases perfeitos. Depois vocês procurem Lei de Joule para os gases perfeitos. Nessa lei, verifica-se que só ocorre a variação da energia interna de um gás caso haja variação em sua temperatura. A temperatura e a energia interna, elas estão muito próximas, tá? São muito parceiras. A gente até chega a dizer que a energia interna de determinada quantidade de um gás ideal, ele depende exclusivamente da temperatura. Então, a gente fala de energia interna, mas para o nosso estudo vale a variação dessa energia interna, tá? Por isso dizemos que a temperatura indica a energia interna de um corpo ou sistema, tá? E já o calor é uma transferência de energia não podendo ser armazenado. Como se descreve a energia interna dos gases? A energia interna dos gases, ela vai ser descrita como, tá? 3 meios de nRT. A energia interna é igual a energia cinética, tá? Que é igual a 3 meios de nRT, sendo U a energia interna medida em joules, EC a energia cinética em joules, N o número de mols, R a constante universal dos gases e T a temperatura absoluta em Kelvin. Vamos voltar aqui para um exemplo mais lúdicozinho, tá? Energia interna de um gás, representada pela letra U, já vimos que ela pode ser aí resumida como a energia cinética e potencial dessas moléculas. Exemplo, em um recipiente adiabático, onde não há troca aí, né, uma transferência de calor do meio interno para o meio externo, são colocados 3 mols de um gás monoatômico ideal a uma temperatura de 500 Kelvin. Qual é a energia interna desse gás? Vamos fazer a nossa continha. Então, vou utilizar essa equação da energia interna, 3 meios de nRT. O enunciado me deu o número de mols, o enunciado me deu a constante dos gases, me deu a temperatura, exercicinho de nível baba, muito fácil, tá? Prosseguindo. A termodinâmica possibilita, a partir de suas transformações, realização de trabalho. Então, nós vamos aqui, pessoal, estudar a relação entre o calor e o trabalho mecânico. Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar tudo que nós vimos de transformação gasosa. Inclusive,
tá? Essa relação entre calor e trabalho é o princípio das máquinas térmicas, é o princípio das máquinas frigoríficas, um ar-condicionado, um freezer, uma caldeira, tá? Então, o trabalho mecânico seria a força de pressão desse gás fazendo um deslocamento. Força, lembrando que trabalho é a força vezes o deslocamento. O trabalho também, aqui nesse contexto, tá? No trabalho em física, é fornecer ou retirar energia de um sistema. Como que nós definimos o trabalho de um gás? O trabalho de um gás, ele vai ser a pressão vezes a variação de volume. A pressão constante, a variação do volume, produto de pressão e a variação do volume, eu tenho trabalho. Então, olha, veja, antes eu tenho aqui um cilindro, tenho um êmbolo móvel, tenho aqui umas molequinhas de gás, tá? Então, aqui ele está sofrendo uma expansão, tá vendo? A setinha para cima, tá? Ele saiu dessa posição para uma posição mais elevada. Então, esse gás, a força de pressão desse gás, a variação do volume desse gás, realizou um trabalho. Simples, isso aqui, claro, não é um aprofundamento, tá? Eu prefiro fazer esse aprofundamento pessoalmente. Mas é isso, trabalho é a pressão vezes a variação de volume. O trabalho, ele também pode ser calculado, tá? Numa pressão variável, lembra que aqui eu tô com uma pressão constante, tá? Em uma pressão variável, o trabalho, ele também é numericamente igual à área do gráfico. Então, aqui eu tenho um trapézio. Se eu calcular a área desse trapézio, eu consigo descobrir, consigo chegar ao trabalho realizado por esse gás. Exemplo de exercício, já está acabando, tá? A física sempre procura relações entre dois ou mais conceitos a partir da energia interna de um gás. Em algumas linhas, descreva com suas palavras o trabalho realizado por um gás. A energia interna de um gás nada mais é do que a energia do movimento das moléculas. Quando possível, essa energia consegue movimentar um êmbolo, por exemplo. Logo, a energia interna vai diminuir porque realizou trabalho. Para finalizar, deixa eu ver o meu tempo, 37, tá muito bom. Para finalizar, nós vamos fazer aqui, tá, o finalzinho, a primeira lei da termodinâmica. A gente tem a lei zero da termodinâmica. Deixa eu pegar o enunciado da lei zero da termodinâmica para vocês. Vou falar aqui para vocês. A lei zero da termodinâmica diz que se dois corpos que apresentam a mesma temperatura estão em contato com o terceiro corpo, então todos terão a mesma temperatura e não haverá troca de calor entre elas. Vocês já viram essa lei zero? Vocês viram essa lei zero quando a gente começou o estudo de calor. E qual é a primeira lei, então, da termodinâmica? Você já tem a zero. Qual é a primeira? A primeira lei da termodinâmica é uma consequência direta do princípio de conservação de energia. Já vimos muito também, tá? O que é esse princípio de conservação da energia? A energia não pode ser criada, ela não pode ser destruída, mas ela pode ser transformada. Então, de acordo com esse princípio, a energia total do sistema sempre se mantém constante, já que ela não é perdida e sempre transformada. Então, nós temos que a variação da energia interna de um sistema termodinâmico, ela vai corresponder à diferença entre a quantidade de calor por ele absorvido e a quantidade de trabalho que esse sistema realiza. A fórmula usada para descrever matematicamente a primeira lei da termodinâmica é: a variação da energia interna é igual a Q menos o trabalho. Pessoal, vou voltar aqui, tá? Rapidinho. Na energia interna, a gente tinha aqui que a energia interna é 3 meios de nRT, ok? A energia interna de um gás.
Aqui, a variação da energia interna já é o nosso objeto de desejo nesse estudo da termodinâmica. A gente saiu ali do nível basiquinho, bebezinho, agora a gente já está indo para lugares maiores, tá? Essa variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, o que nós concluímos aqui? A partir dessa equação da primeira lei da termodinâmica, nós podemos ter uma variação de energia interna positiva, se a temperatura do sistema aumentar. Nós temos um ΔU negativo, se a temperatura do sistema diminuir. Nós temos o calor positivo, se o sistema absorver calor do meio externo. Um calor negativo, tá? Se esse sistema ceder para o meio externo. O trabalho positivo, se o sistema expandir, realizando o trabalho sobre o meio. E o trabalho negativo, se o sistema contrair, recebendo o trabalho do meio externo, tá? Então, ainda tem, tá, pessoal, aqui, falando sobre trabalho, se não tem volume, não tem trabalho. O trabalho, ele vai ser positivo, vai ser negativo, depende de toda a análise desse sistema, ok? Pessoal, por favor, eu peço para que vocês façam os exercícios referentes ao caderno 5, a esse módulo 2, se vocês não fizerem. Façam, por favor, do módulo 3 até onde eu fui aqui com essa explicação, caso vocês possam. Deixa eu ver o meu tempo, 41 minutos. Achei um tempo bom. Muito obrigada pela atenção. A gente ainda vai se ver mais hoje dessa maneira, tá bom? Manda mensagem, anota as dúvidas, tá? Se for necessário, eu retomo do ponto que vocês não entenderam. É importante vocês terem uma basezinha melhor, uma base melhor desse trabalho, ok? Um beijo, tchau, tchau, até mais.